O tempo é um escultor silencioso. Ele não bate a porta, não pede licença. Apenas entra e molda. Molda a vida, os sentimentos, as cicatrizes. Molda, sobretudo, os silêncios. E há um silêncio em particular que grita mais alto do que qualquer tempestade. O silêncio de um chamado que ecoa por dentro, sem nunca encontrar resposta. Há quanto tempo você sente esse aperto no peito sem conseguir nomear? Há quanto tempo essa inquietação invade seus dias, mesmo quando tudo parece normal por fora? Há quanto tempo Deus tem falado com você e você simplesmente não escuta? Talvez não seja por mal, talvez seja pela pressa, pelo cansaço, pela rotina que sufoca, pela decepção que congelou sua fé. O coração humano é um terreno fértil para distrações, para dúvidas, para muros construídos com traumas antigos. E nesses corredores internos da alma, Deus vai sussurrando. Ele não invade, ele espera, como um pai que conhece o tempo do filho. Como um amigo que entende a dor do outro sem exigir explicações. Mas esse chamado não cessou, nunca cessou. Ele só ficou abafado pelas vozes mais altas que você escolheu ouvir. Às vezes, Deus fala nas entrelinhas. Ele se esconde nos detalhes que você costuma ignorar. Um pôr do sol que te emocionou sem motivo, uma música que tocou no exato momento em que você pensava em desistir, uma pessoa que apareceu do nada com a palavra certa, a mensagem exata, o abraço silencioso. Mas em vez de reconhecer, você seguiu. Você silenciou a própria alma. Você ignorou os sinais, porque no fundo não queria acreditar que esse chamado era real. E se fosse? E se Deus realmente estivesse te chamando? Essa é a pergunta que não sai da sua mente nas noites em que o sono foge. Naquelas madrugadas em que você olha para o teto e sente um vazio que nenhuma rede social, nenhum relacionamento e nenhum sucesso profissional consegue preencher. É nessa hora que o silêncio dele se transforma em presença. Você não o ouve com os ouvidos. Você o sente na alma, uma presença mansa que não acusa, não impõe, não cobra, apenas te observa, esperando o momento em que você, enfim, vai parar de correr. O momento em que você vai reconhecer, Senhor, eu sei que é o Senhor. Porque há um tempo certo para todas as coisas. Mas o tempo de ouvir a Deus, esse não pode mais ser adiado. O tempo dele é diferente do nosso. Ele espera o tempo que for necessário, mas nunca esquece o dia exato em que o seu coração vai quebrar o silêncio. E esse dia pode ser hoje. Sim, hoje, enquanto você escuta essas palavras. Não por acaso, não por coincidência, porque do céu ele olhou para você e disse, hoje é o dia. Mas por que agora? Por que neste momento? Porque chegou um ponto em que você já não consegue mais fingir que está tudo bem. Chegou num limite em que os sorrisos forçados não convencem mais nem a si mesmo. Porque lá dentro, onde ninguém mais enxerga, algo implora por um reencontro. E Deus ouve esse clamor mudo. Ele ouve o que sua boca não diz. Ele entende até o que você tenta esconder de si. É por isso que ele te chama com tanta ternura. Sem usar megafones ou relâmpagos, ele te chama pelo nome, como quem conhece cada detalhe seu, mesmo aqueles que você gostaria de apagar. E ele te chama porque ainda tem planos. Planos que não foram cancelados pelo tempo, pelos erros ou pelas escolhas erradas. Planos que continuam vivos, mesmo quando sua fé morreu. Planos que se acendem agora como uma fagulha no escuro. Só que essa fagulha precisa ser alimentada. E o primeiro passo é ouvir. Ouvir com o coração, com a alma, com toda a sua sinceridade. Não é sobre religião, não é sobre dogmas, é sobre reencontro. É sobre alguém que te ama há tanto tempo e ainda assim espera. Esperou quando você se afastou,
Esperou quando você duvidou, esperou quando você se perdeu de si mesmo, esperou quando você caiu, esperou quando você achou que não valia mais a pena, esperou sem desistir, sem soltar sua mão, mesmo quando você a puxou. Esse é o amor que não desiste, e é por esse amor que ele te chama hoje. Mas será que você está pronto para ouvir de verdade? No silêncio desse momento, no espaço sagrado entre a dúvida e a fé, ele te convida a dar o próximo passo, a entrar mais fundo nessa presença que começa a se revelar dentro de você. Porque o que está prestes a acontecer não é comum, é sobrenatural. É o reencontro de um pai com um filho que ele nunca deixou de amar. Mas antes de entender esse reencontro, você precisa compreender o som que quase ninguém ouve. A voz de Deus nem sempre se parece com aquilo que esperamos. Ela não vem como um trovão que assusta, tampouco como um clarão que cega. Às vezes, ela é apenas um sussurro no meio da confusão, um toque suave que interrompe o caos, um silêncio que grita no meio da bagunça da vida. Mas o coração precisa estar desperto para captar, porque o céu fala o tempo inteiro, só que poucos ainda têm sensibilidade suficiente para ouvir. E talvez o seu maior desafio hoje não seja entender o que Deus está dizendo, mas admitir que você se acostumou a não ouvir mais nada. Você já reparou que a maioria das suas decisões tem sido movida pela urgência e não pela direção? Que os caminhos que você escolheu ultimamente foram baseados em medo, desespero ou carência? É aí que mora o problema. Quando você se afasta da presença, a voz de Deus começa a ser abafada por vozes mais altas. A voz da ansiedade, da insegurança, do ego, da comparação. E quando todas essas falam ao mesmo tempo, a voz que realmente importa se torna um eco distante, mas ela nunca se cala. Ela continua lá, como um rio que insiste em passar por entre as pedras. Você já tentou ignorar a própria intuição? Já forçou uma escolha mesmo com tudo dentro de você dizendo, não vai por aí? Já mergulhou de cabeça numa decisão só porque parecia ser o caminho mais rápido? E quando percebeu que tudo desabou, tentou culpar o destino, o tempo, os outros, menos a si mesmo? Pois é, a verdade é que bem no fundo, você sabia. Havia algo dentro de você que alertava, um desconforto, uma inquietação, uma sensação de que havia algo errado. Mas você não quis escutar, não quis parar, não quis se calar. Deus fala com aqueles que se permitem silenciar, e o silêncio verdadeiro é mais que ausência de ruído, é presença de escuta. Quando você se cala por dentro, quando você decide parar de correr, de argumentar, de se justificar, é aí que a voz dele se torna clara. E talvez você não precise de uma nova direção, mas sim de um reencontro com essa escuta perdida. Porque enquanto você não ouve com o coração, qualquer barulho parecerá uma resposta, qualquer emoção parecerá um sinal, qualquer pessoa parecerá um enviado, e aí os enganos se tornam rotina. É por isso que ele tem insistido. Ele não vai competir com o barulho do mundo. Deus não é espetáculo, ele é essência. Ele fala de um jeito que só quem tem intimidade consegue perceber. Às vezes ele fala através de uma lembrança antiga que brota do nada. Outras vezes é uma frase solta que alguém diz sem nem perceber o impacto. Ou até um trecho da Bíblia que salta da página direto para o seu peito, como se fosse escrito só para você. Mas você precisa estar sensível, porque as respostas de Deus são como sementes, pequenas, discretas, porém cheias de promessa, e só germinam em solo fértil. Você percebe como, mesmo calado, Deus tem te cercado? Em tudo o que você viveu nos últimos dias, em cada situação que parecia aleatória, em cada encontro improvável, em cada pensamento insistente, há sinais. Sinais de que Ele quer se comunicar, de que Ele quer te conduzir novamente, de que Ele não desistiu, mesmo quando você se desviou. Mas Ele não vai forçar, a escolha ainda é sua.
Ou você se fecha mais uma vez e continua seguindo no piloto automático, ou você faz uma pausa para ouvir. Porque o que está por vir depende diretamente da sua disposição em escutar. E escutar não é apenas ouvir com os ouvidos, é estar presente, é estar disponível, é reconhecer que, sozinho, você pode até ter avançado, mas ao custo de se perder de si mesmo. Deus está restaurando a sua escuta, e isso não é pouca coisa. Ele está retirando o entulho do seu coração, está silenciando as vozes que te confundem, está abrindo seus ouvidos espirituais, porque aquilo que ele está prestes a revelar vai exigir mais do que atenção, vai exigir entrega. Mas antes da revelação, há algo mais profundo que precisa ser curado dentro de você. Sim, antes que a direção venha, é preciso lidar com o que te impede de obedecer. E talvez você nem tenha percebido, mas tem carregado pesos que não são seus, fardos que a vida colocou nos seus ombros, mas que já não fazem mais sentido. Culpas antigas, medos antigos, palavras que te marcaram, rejeições que te feriram. Tudo isso te impede de confiar, te impede de dizer: Senhor, fala porque teu servo ouve. E enquanto essa barreira estiver entre você e Deus, você vai continuar sentindo essa sensação de distância, mesmo estando tão perto, porque a voz dele nunca parou de ecoar. Há dores que a gente não confessa nem no escuro, cicatrizes que a gente cobre com sorrisos bem ensaiados, para que ninguém perceba que ainda sangram por dentro. São feridas antigas, enterradas sob anos de tentativas frustradas, sob frases feitas, sob orações interrompidas pelo cansaço. A gente finge que esqueceu, mas elas ainda doem quando certas lembranças batem na porta sem pedir licença. E o que ninguém vê é que por trás de tantas batalhas, o que mais machuca não é o que aconteceu, mas o silêncio que veio depois. O silêncio de Deus. Ou pelo menos, o que a gente achou que fosse silêncio. É aí que começa o verdadeiro conflito, quando acreditamos que fomos abandonados no meio do caminho. Você lembra? Naquela noite em que tudo parecia desmoronar, você olhou para o céu e perguntou: Senhor, por que o Senhor não está aqui? E a única resposta foi o som da sua própria respiração ofegante. Parecia que o céu tinha virado pedra, que as promessas tinham expirado, que a fé estava vencida. E quanto mais o tempo passava, mais distante Deus parecia estar. Como se ele tivesse escolhido calar bem na hora em que você mais precisava ouvir. Mas e se eu te dissesse que Deus nunca parou de falar, apenas mudou a linguagem? Que o que você chamou de silêncio era, na verdade, o cuidado dele em não te entregar uma resposta que você ainda não estava pronto para receber? Porque tem dores que, se forem tratadas antes da hora, machucam ainda mais. Tem verdades que só curam quando o coração está amadurecido o suficiente para não se revoltar com elas. E tem decisões que, se Deus permitisse você tomar naquele momento de angústia, teriam te afundado ainda mais. O problema não está em Deus. O problema está na expectativa que a gente cria sobre como ele deveria agir. Esperamos uma palavra, mas ele responde com um tempo. Esperamos uma solução, mas ele oferece um processo. Esperamos um milagre instantâneo, mas ele planta sementes de transformação. E como somos apressados, achamos que ele não se importa. Mas o amor de Deus não é imediatista. Ele é eterno, e justamente por isso ele não se move pelas nossas pressões. Ele se move pelo que vai nos fazer crescer. É nesse terreno difícil, entre a espera e a resposta, que Deus mais trabalha. É onde ele forma o caráter, onde ele trata as raízes, onde ele expõe as camadas escondidas da alma, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. E se você prestar atenção, vai perceber que mesmo em silêncio, Deus estava te moldando. Naquela porta que se fechou, ele estava te ensinando a confiar. Naquela pessoa que foi embora, ele estava te ensinando a depender dele.
Naquela lágrima que ninguém enxugou, Ele estava te ensinando que só Ele é suficiente. E sabe o que é mais incrível? Mesmo quando você se afastou, mesmo quando deixou de orar, mesmo quando se escondeu dentro de si, Deus nunca te perdeu de vista, nunca deixou de te chamar, nunca desistiu de te alcançar. Ele esperou pacientemente o momento certo para falar de novo com você. Não com palavras duras, mas com aquela voz doce que cura só de tocar. Porque Deus não quer apenas ser ouvido, Ele quer ser reconhecido. Ele quer que você perceba que Ele sempre esteve ali, nos bastidores da sua história, escrevendo capítulos que você ainda não leu. A verdade é que existe um tipo de escuta que só nasce da dor. Uma sensibilidade espiritual que só floresce quando as distrações são arrancadas. E Deus, em sua sabedoria, permite que a gente passe por desertos não para nos punir, mas para nos preparar. Porque o que Ele tem para te dizer agora não é qualquer coisa. Não é uma mensagem genérica, não é um conselho barato, não é uma palavra bonita. É algo que pode transformar a rota da sua vida, mas você precisa estar pronto. Pronto para escutar de verdade. Pronto para abrir o coração, mesmo que ele ainda esteja cheio de entulhos. E é justamente agora, nesse ponto da sua caminhada, que ele está prestes a sussurrar algo que pode mudar tudo. Algo que vai tocar nas raízes mais profundas do que você é. Algo que não será apenas uma resposta para as suas perguntas, mas um reencontro com o seu propósito. Mas antes de revelar isso, há algo que Deus precisa fazer em você. Há momentos em que a alma parece andar descalça por entre os cacos do que sobrou. As decisões que tomamos, os caminhos que escolhemos, as palavras que deixamos escapar. Tudo parece voltar em forma de ecos que não se calam. Você já se sentiu assim? Como se estivesse preso entre o arrependimento e a dúvida, carregando uma culpa que ninguém vê, mas que pesa como uma pedra amarrada ao peito? Pois é, a consciência tem um jeito peculiar de nos fazer revisitar o que juramos já ter superado. E é nesse ponto da estrada, quando olhamos para trás, tentando entender onde foi que nos perdemos, que Deus começa a tocar em áreas que evitamos encarar. Quantas vezes você acordou com aquela sensação de que deveria estar em outro lugar? Que sua vida já devia ter tomado outro rumo? Que se tivesse dito sim naquele dia ou não naquela hora, hoje tudo seria diferente. Essa inquietação que insiste em voltar nos momentos de silêncio não é apenas saudade do que poderia ter sido. É a voz de Deus tentando alcançar você onde ninguém mais pode chegar. Porque enquanto você se culpa pelo que fez ou deixou de fazer, Ele está pronto para te mostrar que o seu destino não está quebrado. Ele só foi desviado por um tempo. Mas para que esse desvio seja transformado em propósito, é preciso um mergulho profundo. E esse mergulho não acontece pela lógica, acontece pela fé. Deus começa a sondar os cantos escuros da mente, os porões da alma, onde você escondeu lembranças, traumas, promessas não cumpridas e até orações que abandonou pela metade. Ele puxa pela memória aquele olhar que você tentou esquecer. Aquele momento em que você traiu a si mesmo só para agradar alguém. Aquele dia em que você calou a própria verdade para ser aceito. Tudo isso volta à tona, não para te condenar, mas para te curar. Porque a resposta que você tanto espera, muitas vezes, está travada por dentro. Deus não apenas te escuta, Ele te sente. Sente quando você sorri por fora e chora por dentro. Sente quando você diz que está tudo bem, mas por dentro implora por um sinal. E é por isso que Ele não responde com superficialidade. Ele vai fundo, Ele sonda, Ele revela. Ele faz você lembrar de onde veio, não para te manter preso ao passado, mas para te mostrar que é possível reescrever sua história. Mas essa reescrita exige um movimento, o da entrega total.
E entrega é mais do que palavras. É mais do que um Senhor, eu te aceito, dito da boca para fora. Entregar é abrir mão do controle. É admitir que sozinho você não consegue. Que não importa o quanto tente, o vazio continua ali. Que a paz que você procura não está nas respostas, mas na presença. E é quando você se rende, de verdade, que Deus começa a organizar o caos. Porque Ele não é Deus só do conforto, Ele é Deus também da reconstrução. E reconstruir dói, exige desapego, exige silêncio, exige coragem para deixar para trás aquilo que não cabe mais no novo que Ele quer fazer. Mas talvez você esteja aí agora dizendo, eu já tentei, eu já orei, eu já entreguei tudo. A questão é, você entregou mesmo ou apenas compartilhou temporariamente esperando que Deus fizesse do seu jeito? Porque há uma diferença gritante entre entregar e negociar. Quando a gente entrega, não impõe prazos, não exige métodos, apenas confia, mesmo sem entender, mesmo sem ver. E é essa confiança que move o céu. É essa fé cega, mas cheia de esperança, que ativa o agir sobrenatural de Deus. E o que está por vir? Não é pequeno, não é comum, não é algo que se explica. É o tipo de resposta que muda destinos, que alinha os ponteiros do tempo com o plano eterno de Deus. Mas para que ela chegue, é preciso que algo dentro de você morra. Uma ideia, uma teimosia, uma forma antiga de ver a vida. Porque a nova estação que Deus quer liberar exige espaço. E Ele só derrama quando há vazios disponíveis. Quando o coração, mesmo ferido, está disposto a crer de novo, amar de novo, tentar de novo. E é aí que tudo começa a mudar. Quando o céu encontra um coração disposto, quando o altar interior é reconstruído, quando a alma finalmente se cala para ouvir o que Deus tem a dizer. E se você acha que já sentiu a presença dele antes, espere só até o que está vindo começar a acontecer. Você já reparou como certos silêncios gritam mais alto do que qualquer palavra? Há silêncios que cortam como faca, que se arrastam pelas horas como uma sombra que não vai embora. E o mais angustiante deles é o silêncio de Deus. Aquele momento em que você ora, suplica, chora, se derrama, mas tudo ao redor continua exatamente igual. Nenhuma porta se abre, nenhuma resposta vem. E tudo o que sobra é uma sensação esmagadora de que Ele não está ouvindo, que você está falando com as paredes, que a sua fé está batendo em um céu de bronze. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio também é uma resposta? Sim, porque nem sempre Deus fala com palavras. Às vezes, Ele responde com ausências, com esperas, com aquele não que você nunca ouviu, mas sentiu no fundo da alma. E é aí que muita gente se perde, porque confundem silêncio com abandono, distância com rejeição. Mas o céu tem um jeito diferente de educar a alma, e antes de entregar uma grande resposta, Deus prepara um grande ouvinte. Ele esvazia o barulho interno, ele quebra os ruídos da ansiedade, ele ensina a escutar, não com os ouvidos, mas com o espírito. É nesse processo que aprendemos o valor da paciência, da espera que não é passiva, mas ativa. Porque quem espera em Deus não está parado, está sendo moldado, está sendo afinado como um instrumento antes do concerto, está sendo alinhado com o tempo perfeito do céu. E isso exige renúncia. Porque é muito mais fácil agir por impulso do que esperar em oração. É mais tentador buscar atalhos do que confiar no trajeto. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. E enquanto você se desespera por uma resposta rápida, Ele está construindo uma resposta eterna. E a verdade é que muitas vezes o que te impede de ouvir Deus claramente não é a falta de resposta, mas o excesso de ruído. São as vozes que você escolheu escutar, as distrações que você deixou entrar, as comparações que te enfraqueceram, a impaciência que te fez correr para caminhos que pareciam certos, mas só te afastaram mais.
O céu pode até estar falando, mas você está realmente ouvindo? Porque ouvir Deus não é apenas escutar uma voz, é reconhecer um movimento, é sentir uma direção. É perceber quando Ele fecha uma porta não para punir, mas para proteger. E mesmo que você esteja cansado, exausto, sentindo que está no limite, saiba que até o cansaço tem um propósito. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao fim das nossas forças para que possamos finalmente depender das dele. Porque enquanto houver algo em você tentando resolver tudo sozinho, a resposta do céu continua bloqueada. Deus não compete com a sua autossuficiência. Ele espera até que você diga de verdade: Senhor, eu não posso mais, me mostra o teu caminho. É nesse ponto onde a força humana acaba que o poder divino começa. E talvez, neste exato momento, Deus esteja usando tudo o que te frustrou para te empurrar ao lugar da verdadeira intimidade com Ele. Porque intimidade não nasce no palco das conquistas, mas no bastidor da dor. É no quarto escuro, na lágrima solitária, na oração sussurrada com voz embargada, que nascem os relacionamentos mais profundos com o céu. E se você está vivendo esse tempo de silêncio, saiba, é porque Ele quer te mostrar algo que só pode ser revelado no secreto. Você pode até achar que está esquecido, mas a realidade é outra. Você está sendo preparado. E preparação, por mais dolorosa que seja, sempre precede a manifestação. Quando Deus se cala, Ele está ensinando. Quando Ele demora, Ele está alinhando. Quando Ele não responde do jeito que você quer, é porque está preparando algo melhor do que você imagina. Mas para perceber isso, você vai precisar de algo que pouca gente está disposta a desenvolver: sensibilidade espiritual. Sim, porque Deus pode falar em sonhos, pode falar através de uma palavra que alguém libera, pode se manifestar numa canção, numa lembrança, numa cena aparentemente aleatória do seu dia. Ele é criativo. Ele é intencional. Mas para captar esses sinais, o seu coração precisa estar em sintonia. E essa sintonia só acontece quando você desliga as outras frequências. Quando você decide silenciar o mundo por dentro e por fora. Quando você entrega não apenas o problema, mas também o controle. E é nesse ponto que o céu se aproxima de forma inesperada. Não com trovões ou terremotos, mas com aquele toque suave que só quem está atento consegue sentir. E aí, no meio do que parecia apenas mais um dia comum, algo acontece. Uma palavra atravessa sua alma como uma flecha certeira. Uma paz que não se explica invade o caos interior. Uma certeza brota no lugar da dúvida. E quando isso acontece, você percebe: o silêncio dele nunca foi ausência. Era só o intervalo antes da revelação. Mas para que essa revelação se cumpra por completo, ainda há uma última chave a ser entregue. E essa chave você já carrega há muito tempo, mesmo sem saber. É curioso como o coração humano é capaz de carregar tanto peso e, ao mesmo tempo, continuar batendo. Há momentos em que cada batida parece um esforço. Cada pensamento se arrasta. E o amanhã, que antes brilhava como promessa, agora parece um beco sem saída. E é justamente nesse estado de exaustão emocional que uma pergunta sussurrada no fundo da alma começa a ecoar. Será que Deus ainda me quer por perto? É uma dúvida que não nasce da falta de fé, mas da dor da espera. E ainda assim, mesmo quando tudo parece perdido, há algo que permanece. Uma fagulha quase imperceptível: a esperança. Essa esperança, no entanto, não é um sentimento qualquer. Não é um pensamento positivo ou uma frase de efeito. É um grito do espírito em meio ao deserto. É o que sobra quando tudo já foi embora. Quando você já tentou, já chorou, já lutou e nada aconteceu. É nesse chão seco da alma que Deus planta suas promessas. E o mais impressionante é que mesmo quando você duvida, mesmo quando você pensa em desistir, Ele ainda acredita em você,
Porque Deus não é como os homens. Ele não desiste com facilidade. Ele não se afasta só porque você caiu. Pelo contrário, ele se aproxima. Você pode até não sentir, mas ele está lá, observando o seu caminhar trêmulo, contando cada lágrima, guardando cada clamor não atendido, e é aí que algo começa a mudar. Não nas circunstâncias externas, essas ainda estão desafiadoras, mas dentro de você. Uma força que você não entende direito começa a emergir. Uma coragem que não vem de discursos motivacionais, mas de um lugar mais profundo, um lugar que você achava estar vazio, mas que sempre esteve cheio da presença dele. Era só o silêncio que escondia a plenitude. E nesse processo invisível, Deus começa a te mostrar algo, que ele não está interessado apenas no seu conforto, mas na sua transformação. Porque para que você viva o propósito completo, você precisa passar pelo processo completo. E esse processo envolve dor, sim. Envolve noites em claro, envolve perguntas sem respostas, mas também envolve descobertas. Porque é nesse vale que você começa a descobrir quem você realmente é. E mais importante, quem ele é em você. Você começa a perceber que a sua identidade não está no que você perdeu, nem no que ainda espera conquistar. Sua identidade está na verdade de que você é filho. E filho não precisa merecer amor. Filho apenas recebe. E muitas vezes é no momento em que você se sente mais distante de Deus que Ele mais está te cercando. Mas Ele não se revela com pressa. Ele espera que você esteja pronto para entender. Porque algumas revelações são perigosas quando entregues fora do tempo. E Deus ama demais para te entregar algo que você ainda não está preparado para carregar. Por isso, enquanto você olha ao redor e não vê saída, Ele está trabalhando em algo que você ainda não consegue ver. Ele está conectando histórias, movendo pessoas, alinhando detalhes, tudo nos bastidores. Tudo sem alarde, porque as maiores obras de Deus não acontecem sob os holofotes, mas no oculto. Ele molda você em silêncio para te exibir no tempo certo. E nesse tempo, a única coisa que ele te pede é confiança. Não uma confiança perfeita, mas uma fé cansada que ainda escolhe acreditar. Talvez seja por isso que você ainda não entendeu tudo, porque não é hora de entender, é hora de confiar, hora de continuar caminhando mesmo sem enxergar o destino, hora de dizer, mesmo com a voz fraca, eu creio. Porque essa decisão de confiar no escuro abre portas que o entendimento humano jamais abriria. E essa confiança, ainda que pequena, ainda que trêmula, move o coração de Deus. Porque Ele conhece o peso que você carrega e Ele sabe que, apesar de tudo, você ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda buscando, ainda esperando. E isso, para Deus, já é fé suficiente. Porque no reino dele não é o tamanho da sua fé que importa, mas a direção para onde ela aponta. E se sua fé está apontando para o céu, mesmo que seja do fundo do poço, então você já está no caminho certo. Porque é exatamente aí, no momento em que você pensa em desistir, que ele prepara a resposta. Mas antes da resposta, vem a entrega. E essa entrega, ela muda tudo. Mas para que essa mudança aconteça de verdade, há algo que você ainda precisa fazer. Não com suas mãos, não com sua força, mas com seu coração. E essa próxima escolha pode ser a mais importante de toda a sua vida. Há uma hora em que tudo silencia. A rua fica quieta, o telefone não toca, a casa se acalma e até os pensamentos parecem sussurrar. É nesse instante, quase imperceptível para quem vive no piloto automático, que o céu se inclina. É quando o tempo desacelera e o coração, cansado de lutar, se rende. Não é uma rendição de derrota, é um abandono sagrado. Um momento em que a alma finalmente se despe de orgulho, medo, controle e expectativa e simplesmente se entrega. E nesse exato segundo, Deus se aproxima com uma ternura que não se explica, só se sente.
como um pai que observa o filho dormir depois de um choro longo, como alguém que esperou o tempo todo, só para esse instante. A oração verdadeira não nasce do hábito. Ela não se molda a fórmulas repetidas, nem se aprisiona a palavras decoradas. A oração que toca o céu é crua, rasgada, sem filtros. É quando você para de tentar impressionar a Deus e começa a simplesmente se derramar. Não como alguém que busca uma bênção, mas como alguém que busca a presença. E nesse encontro íntimo, onde só existe você e Ele, algo começa a quebrar. As correntes que você nem percebia que te prendiam começam a ceder. As paredes erguidas pela desconfiança, pela culpa, pelo ressentimento, vão ruindo. E então, pela primeira vez em muito tempo, você sente: eu sou ouvido. E ser ouvido por Deus não é como ser ouvido por homens. Quando Ele te ouve, Ele também sente. Ele se inclina, Ele participa, Ele chora com você. Ele não apenas escuta suas palavras, mas traduz seus silêncios, seus suspiros, suas pausas. Ele entende cada lágrima como um versículo, cada soluço como uma oração inteira. E mesmo quando você não sabe o que dizer, Ele já está respondendo. Porque com Deus, a linguagem mais poderosa não é a fala, é a entrega. E nesse lugar de entrega, onde você já não tem argumentos, justificativas nem forças, Ele encontra espaço para agir. Não é à toa que tantos milagres acontecem depois da exaustão, depois da última tentativa, depois do último "eu não aguento mais", porque é nesse ponto, onde a força humana acaba, que começa o mover sobrenatural. Deus não busca os fortes, Ele busca os disponíveis. Ele não procura os que têm tudo sob controle, mas os que estão dispostos a deixar o controle. E talvez seja exatamente esse o motivo de tantas orações ainda não respondidas. Porque você ainda ora tentando manter as rédeas nas mãos. Mas o milagre só acontece quando você solta. Soltar, no entanto, não é desistir, é confiar. É dizer a Deus: eu não sei como, nem quando, nem onde, mas eu sei quem. E esse quem muda tudo. Porque quando você confia em quem Deus é, o que Ele vai fazer se torna secundário. Você já não ora mais para mudar as circunstâncias. Você ora para ser transformado por elas. Já não busca uma fuga, busca a fortaleza. Já não clama por um fim imediato, mas por uma presença constante. E é aí que o milagre mais profundo acontece. Você percebe que mesmo que nada mude por fora, algo gigantesco está sendo realinhado por dentro. E essa realocação interior, essa reconstrução invisível, é o que te prepara para o novo. Porque Deus não joga bênçãos em terrenos instáveis. Ele primeiro limpa, restaura, fortifica, firma. E isso exige tempo, exige confiança, exige fé, mas principalmente exige intimidade. E a intimidade não nasce da frequência da oração, mas da profundidade dela. Orar profundamente é permitir que Deus vá além do que você quer. É permitir que Ele toque no que você esconde, no que você reprimiu, no que você achava que já estava resolvido. E quando Ele toca, Ele cura. Mas antes de curar, Ele revela. Talvez seja por isso que muitos desistem no meio do processo, porque a oração verdadeira expõe. Ela revela o que precisa ser mudado antes que o milagre aconteça. Ela mostra que, mais importante do que a bênção que você espera, é o coração com o qual você a recebe. E se o seu coração ainda está dividido, fechado, endurecido, Deus, em sua infinita graça, espera. Ele não nega a promessa. Ele adia para proteger você de você mesmo. E essa espera, mesmo doída, é amor. Por isso, se hoje você sente que suas orações não têm passado do teto, saiba, elas estão chegando ao céu de outra forma. Estão sendo armazenadas. Cada palavra, cada choro, cada silêncio está sendo registrado no coração de um Deus que não esquece. E no tempo certo, o dele, não o seu, tudo o que hoje parece silêncio será resposta. Tudo o que hoje é dor
será testemunho. Mas para isso, há ainda uma última chave que precisa ser virada. E essa chave não está nas suas palavras, está em algo muito mais profundo. Tem algo que poucos têm coragem de admitir. Orar nem sempre é fácil, nem sempre é bonito, nem sempre é aquela cena perfeita de joelhos dobrados, mãos entrelaçadas e palavras fluindo como um rio tranquilo. Às vezes orar é lutar com Deus, é gritar em silêncio, é olhar para o teto e perguntar: por quê? É repetir 1000 vezes a mesma frase, esperando que em alguma dessas ele responda. É sentir que ninguém entende o que se passa dentro do seu peito, mas mesmo assim continuar falando, mesmo sem ouvir resposta, mesmo sem sentir nada, porque no fundo, bem no fundo, há uma chama que insiste em não se apagar. Uma fagulha de fé que diz: continua, Ele está te ouvindo. É nesse ponto que o relacionamento com Deus se torna real. Não é mais uma troca de favores. Não é mais sobre: se eu fizer isso, Ele me dará aquilo. É sobre confiança. E confiar, às vezes, é como andar no escuro com os olhos vendados. É dar passos sem ver o chão. É continuar seguindo mesmo quando tudo ao redor grita para parar. E é nesse escuro que Deus se revela de forma mais intensa, porque a fé verdadeira não nasce na luz. Ela se forma na escuridão, no silêncio, no meio da tempestade. E quando você ora em meio a esse caos, cada palavra sua se torna uma flecha lançada contra o desespero. Só que nem todo mundo entende isso. Muita gente pensa que a oração precisa sempre trazer paz imediata, arrepio na pele, lágrimas nos olhos. Mas, na maioria das vezes, a paz vem depois. E às vezes demora, porque a oração, antes de trazer alívio, traz à tona aquilo que está escondido. Ela desenterra mágoas, confronta medos, questiona certezas. Ela mexe no que você queria manter intocado. É como se Deus colocasse um espelho na sua frente e dissesse: olha de novo, isso aí dentro precisa ser curado. E encarar esse reflexo exige coragem. É por isso que muita gente foge. Porque orar de verdade é despir a alma diante de um Deus que já te conhece, mas que quer que você se conheça também. E é nesse processo doloroso, quase cirúrgico, que o milagre começa a acontecer. Não aquele milagre visível aos olhos, mas aquele que transforma o coração. Aquele que te ensina a perdoar o que parecia imperdoável. Aquele que te capacita a amar de novo, mesmo depois de ter sido traído. Aquele que te faz levantar mesmo quando a vontade era de deitar e não levantar mais. Deus trabalha em silêncio, porque os maiores milagres acontecem por dentro. E muitas vezes Ele está mais interessado em mudar você do que em mudar a situação. Porque uma vez que você é transformado, tudo ao seu redor muda automaticamente. A perspectiva muda, o olhar muda. A força renasce, mas isso exige constância. E constância na oração não é sobre quantidade de palavras, mas sobre profundidade de entrega. É estar disposto a ir além da superfície, a sair da zona de conforto espiritual, a entrar naquele lugar onde a alma geme, mas não desiste, onde você ora mesmo sem vontade, mesmo sem fé, mesmo sem forças, porque a alma sabe, ela sente, ela reconhece que mesmo quando tudo parece perdido, há uma esperança maior, uma presença que não abandona, um amor que insiste em ficar. E quando essa presença te encontra, porque sim, ela sempre encontra, tudo muda. Ainda que as circunstâncias estejam iguais, algo em você já não é mais o mesmo. Há uma paz estranha, quase inexplicável. Uma paz que não depende de boas notícias, mas que nasce de uma certeza silenciosa. Deus está aqui. E quando você sabe disso, quando você sente isso, nada mais te derruba da mesma forma. As crises continuam vindo. As perdas às vezes ainda acontecem. Mas agora você está ancorado,
firme, fundado em algo que o mundo não pode oferecer. E essa firmeza não é arrogância, é fé lapidada pela dor, sustentada pela oração. Por isso, não subestime a oração que você fez chorando no travesseiro, nem aquela que você sussurrou no meio da rua, nem aquela que você mal conseguiu terminar. Todas elas chegaram. Todas foram ouvidas. E mais do que isso, todas estão sendo respondidas de um jeito que talvez você ainda não entenda, mas que mais cedo ou mais tarde vai fazer todo o sentido. Porque Deus não esquece nenhuma oração. Ele apenas responde no tempo em que o coração está pronto para receber. E talvez hoje seja esse o tempo. Mas antes que a resposta se revele, há ainda uma última entrega que precisa acontecer. Algo que está escondido. Algo que talvez você tenha medo de confessar até para si mesmo. É sobre isso que vamos falar agora. Pai, agora que o coração foi despido de suas máscaras, agora que a alma já não consegue mais fugir de ti, agora que tudo foi dito e até mesmo o que ficou em silêncio foi ouvido por ti, nós te pedimos, completa essa obra. Não apenas com palavras, mas com presença. Não apenas com consolo, mas com direção. Que o teu Espírito toque agora esse filho que ora comigo, não com o toque suave da emoção passageira, mas com a força irreversível da transformação. Que cada lágrima derramada nesse momento se torne semente plantada em solo fértil. Que cada suspiro cansado se transforme em fôlego renovado. Que cada dúvida, cada medo, cada peso que estava sobre seus ombros caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos, somos limitados, falhos, pequenos diante da tua grandeza, mas a tua graça não exige perfeição, só exige entrega. E aqui estamos, com as mãos vazias, mas o coração disposto. Disposto a te ouvir, a te seguir, a obedecer mesmo sem entender tudo. Porque sabemos que em cada obediência existe uma bênção escondida. Em cada renúncia há uma promessa sendo construída, e em cada passo de fé existe um destino novo sendo traçado. Por isso, nos ensina a permanecer, mesmo quando nada fizer sentido. Nos ensina a confiar, mesmo quando os céus parecerem fechados. Nos ensina a ouvir a tua voz acima das vozes do medo, da dúvida e do passado. E agora, Senhor, nós consagramos a Ti todas as decisões que esse filho precisa tomar. Não apenas as grandes, mas também aquelas pequenas que muitas vezes definem o rumo da vida. Que cada escolha seja iluminada pela Tua sabedoria. Que cada caminho seja guiado pela Tua mão. Que cada dúvida encontre resposta na Tua palavra. Nós oramos para que ele ou ela não caminhe por vista, mas por fé. Que não se mova por impulso, mas por direção. Que não viva pela lógica do mundo, mas pela tua revelação. E se houver alguma porta errada aberta, que seja fechada agora. E se houver portas certas ainda trancadas, que se abram no teu tempo, para que nada fora da tua vontade prevaleça. Pai, sabemos que nem sempre o teu caminho será o mais fácil, mas confiamos que será o melhor. Por isso, fortalece esse coração agora. Levanta esse espírito cansado. Restaura a coragem. Acende de novo o fogo da fé, que talvez tenha se apagado pelas lutas do tempo. Renova os sonhos que foram esquecidos por causa das frustrações. Toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Cura o que ninguém mais conseguiu curar. E mostra, com teu amor inconfundível, que ainda há um futuro preparado. Um futuro escrito pelas tuas mãos, moldado com teus planos, sustentado pela tua promessa. E é com fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda,
que nós entregamos tudo agora diante do teu altar. Com fé nós dizemos, faça-se a tua vontade, Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Com fé, declaramos que o que parecia fim é apenas o começo, que o que parecia quebrado será reconstruído, que o que parecia perdido será restaurado, porque nada é impossível para o Senhor. Nenhum coração é fundo demais que o teu amor não alcance. Nenhum passado é sujo demais que o teu perdão não limpe. Nenhuma história é trágica demais que o teu poder não transforme. Por isso, Pai, recebe essa oração como um clamor sincero, como um grito da alma que já não quer mais viver pela metade, como um pedido desesperado de alguém que reconhece: sem ti não há vida, sem tua voz não há direção, sem tua presença não há paz. Recebe, Senhor, essa entrega e transforma esse momento em um divisor de águas, que essa oração marque o início de uma nova caminhada, que ela seja lembrada como o dia em que tudo mudou, o dia em que o céu desceu sobre a terra, o dia em que um filho te ouviu, finalmente, de verdade. E se você sentiu essa oração tocar o seu espírito, se você sabe que ela foi feita especialmente para você, respira fundo agora. Porque a partir desse ponto, algo começa a se mover nos bastidores celestiais. E o que está prestes a acontecer vai te mostrar que Deus nunca deixou de te ouvir. Deus tem algo especial para você hoje. Ele conhece cada detalhe da sua vida, vê suas lutas e entende suas dores. Mas, acima de tudo, Ele quer que você saiba: você não está sozinho. A oração nos fortalece, a gratidão abre caminhos e a fé nos sustenta, mesmo nos dias mais difíceis. Creia, pois Deus já está agindo ao seu favor. O que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que renovam a fé e trazem paz ao coração. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.